Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júnior Coca e esse daqui é o Bar de Ideias. Olha, a gente está no quinto review, já mais da metade da temporada do Bar Aberto. E hoje, para me fazer companhia nesse review e a gente trocar uma ideia aqui junto, não tem o Rodrigo Bonomo, mas tem o João Marcos. Depois de algum tempo sem fazer o review, sem aparecer aqui no canal, ele está de volta. Bem-vindo, irmão. Como é que você tá? Olá, Coca. Olá, galera. Boa tarde. Antes de mais nada, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e para nos ajudar a gerar mais conteúdo para vocês, tá? É isso aí. Não esquece daquele like maravilhoso também, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Assim, mais pessoas conseguem encontrar o nosso conteúdo aí no YouTube afora, beleza? Então, a gente já vai direto pro assunto, né? Nesse episódio a gente conseguiu ver mais um duelo mano a mano, só que dessa vez quem escolheu os participantes foi a Natiaga, já que ela venceu o episódio anterior, então ela estava com essa vantagem e ela jogou logo duas pessoas muito fortes na fogueira, que foi o Lúcio e a Érica. E para fazer esse desafio, a gente teve a presença da grandíssima Adriana Pino, que todo mundo conhece aí no mundo do bar, mega respeitada. E bom, me fala aí, João, o que você viu nesse desafio e quais foram as regras desse duelo, mano? Esse era para ser um duelo de titãs, né, Coca? Esperávamos muito deles e acabou que os dois decepcionaram um pouco ali na receita, tanto em quantidade quanto em paladar. E acabou não convencendo os jurados. A Natiaga, ela foi muito inteligente em colocar os dois logo de cara, porque são os dois mais fortes e eles estão lá dentro para ganhar. E essa escolha dela influencia bastante na decisão, na final da decisão, por conta de ter duas pessoas fortes duelando, disputando. Uma vai ficar e a outra pode correr o risco de sair do programa. Então, nesse duelo, né, eles foram duramente criticados, né, nesse episódio, né, que vamos dizer que o destaque foi a panela de pressão criada pelo Márcio Silva, né. Logo de cara ele já foi dando alguns feedbacks um pouco mais duros, né. Posso dizer até que foi o episódio do Lúcio Pistola, né, que ele falou que tava com raiva por conta do seu desempenho na prova, né. Ele fez o Reverse Vesper, só que ele acabou optando por shakear o drink, sendo que não ia ficar legal, né, acaba por conta da textura do vinho e tal, ele acaba deixando um pouco mais aguado, então, tipo, não deu muito certo. Enquanto a Érica também, ela acabou colocando bastante coisa, né, tipo, botou pepino, o morango inteiro para a receita dela e aquele galho gigantesco de hortelã. Acabou trazendo uma estética muito poluída pro coquetel dela. Ela optou também pela taça Balloon e pela taça de gin tônica, né, que é assim que a gente conhece hoje, né, mas já foi avisado, né, tanto pela Adriana Pino quanto pelo Márcio, que quando você opta por uma taça tão grande desse tipo, você tem que colocar mais, você tem que fazer uma receita que possa preencher mais da metade do que a taça, né? Então, chegou um drink na metade, vamos dizer assim, né? Por mais que ela tenha feito a receita certinha dela, tipo, acabou parecendo que tava o copo na metade, então isso daí também afetou bastante no desenvolvimento dela, né? E, bom, eu acho que foi isso, né? E vale ressaltar, Coca, que as críticas que foram feitas pelo Márcio e pela Adripino foi exatamente pelas técnicas que os dois utilizaram, né? Que um fez uma salada de fruta, palavras do próprio Márcio no programa, e o outro utilizou uma técnica que acaba tirando totalmente o corpo do vinho. E por esse motivo, talvez o Márcio teve que vir um pouco mais pesado, porque se sobrou essa quantidade de participantes é porque eles foram os mais capacitados para estar ali.
e cometeram erros que não pode cometer nesse nível do que o programa está alcançando. Como você disse, o Lúcio, conhecemos o Lúcio Pistola porque ele é um cara que sempre apresentou uma boa execução em técnicas. E dessa vez agora acabou errando, trocando ali os pés pelas mãos e acabou errando ali a técnica do famoso reverse Vesper. Isso aí, né? Tipo, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Que como o reality foi gravado em sequência, né? Foi um pouco mais de 2 semanas o negócio. Os caras estavam numa pilha de nervos já há vários dias, né? Então, o erro é iminente, né, cara? A falta de concentração também, tipo, acaba pesando bastante, né? E fora a pressão psicológica que a pessoa estava lá dentro, 2 semanas, longe de casa, na frente de um monstro da coquetelaria, de uma pessoa fenomenal, que é apresentadora, e acabou aprendendo também muito com eles lá, que é a Pesson, né? E nesse episódio, em frente a Dripino, que é muito conhecedora de dispensa apresentação, né? E acaba tudo acumulando e virando aquela panela de pressão que virou o programa, esse episódio. Pro segundo duelo, irmão, a gente viu se repetindo essa panela de pressão com o restante dos participantes, né? E falando também, né, no restante dos participantes, aproveitando essa panela de pressão que foi criada ali, a Natiaga, ela jogou muito bem, hein? Ela aproveitou o espaço dela para poder jogar um pouco com os participantes, né? Tipo, botando um pouquinho mais de lenha na fogueira. No caso do Zen, eu vi que ele ficou bem incomodado com a presença dela ali. Cara, a Natiaga, ela foi muito inteligente. Eu vi nos comentários do vídeo do Bar Aberto, a galera criticando a Natiaga, mas a gente tem que lembrar que eles estão num jogo, né? Eles estão ali para jogar. Eles querem viajar e conhecer a Europa, conhecer as bases onde se fabricam as bebidas que eles estão utilizando ali hoje. Inclusive, eu também quero ir, né? E se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa, talvez até pior. Isso que foi legal desse episódio, né? Foi essa competição que eles criaram. A Natiaga ela foi sensacional na estratégia dela. Não ultrapassou os limites, só ficou ali falando um pouquinho e tirando um pouco da concentração. Acho que a intenção dela não foi nem tirar a concentração, né? Ela estava ali vivendo aquele momento de van dela e ela não estava passando por aquela pressão, né? Ela viu tudo de camarote. Então, e ela foi sensacional na escolha do duelo, o primeiro duelo. E esse episódio, cara, a cara de desespero de todos os participantes é a nossa cara atrás de um balcão, quando chega aquele monte de clientes sentando no balcão pedindo drink, a nossa comandeira cuspindo comanda, cara, isso aí é a cara que a gente fica, de desespero, de querer fazer logo, e cliente querendo conversar. Foi a mesma coisa que teve nesse episódio. Só pra situalizar a galera que tá assistindo, né? Os finais de semana eu divido o balcão com o João e realmente, velho. Às vezes chega uma galera, começa a sair comanda doidamente, e a gente tem que parar com um sorriso até ficar calado só pra poder continuar com o baile ali, senão a gente acaba nadando e se perdendo. No meio da noite o Júnior vira pra mim e fala: João, por que isso tá sério? Mas é isso, gente. Esse tipo de pressão é algo que acontece muito no mundo do bar. E a gente acaba vendo, tipo, às vezes tem um cliente que é mais apressado, você tem garçom, você tem o gerente da casa, você tem o drink de aniversariante que você tem que mandar. Tem várias situações que acaba prejudicando a gente na concentração. Então eu acho que nesse intuito que foi criado esse tipo de situação de estresse no programa, né, para botar os participantes numa situação um pouco mais real, bem próximo do que a gente vive no nosso dia a dia, né. Eu acho que ficou bem interessante, né, tipo, no episódio anterior o Rodrigo deixou o comentário dele, né,
que foi o melhor tema que eles tiveram, né? Só que infelizmente no episódio anterior não foram as melhores apresentações de drinks. E isso se repetiu aqui, né? Não acho que foram os melhores drinks já apresentados no programa, mas a cada episódio a gente vê que o nível de exigência tanto do Márcio quanto da Marina tá aumentando bastante. Então eu imagino que os caras estavam ali naquela situação, eles estavam com os nervos à flor da pele já. Eu senti o que eles passaram na pele em 2018, na competição da Copa Moná, quando o Márcio Silva era o jurado. E a cada apresentação de cada bartender era uma pancada que a gente tomava com aquele sorrisinho de canto de boca dele que deixava a nossa perna tremendo, mano. Eu imagino como é que eles se sentiram lá na hora, porque quando ele fala sério e depois volta rindo. Nossa, isso mata. Isso deixa você mais nervoso e a chance de você errar é muito maior. Você tem que estar com um nível de concentração muito elevado. E aí, voltando a falar, né? 2 semanas gravando direto, 2 ou 3 semanas gravando direto, longe de casa, num hotel, confinado, a pressão só vai aumentando. E como vai se afunilando ali a competição, e ainda veio a Chula, fantástica, e ela, com aquele jeitinho dela, chegou colocando mais pressão ainda. E, cara, não tem como você não tremer a perna, não tem como você não cometer um deslize. Pode ser o bartender mais profissional que tem. Na frente dessas pessoas, eles vão tremer um pouquinho que seja. Então, a gente nesse segundo desafio, né, você já comentou que a gente teve a presença da Chula, né, que é uma bartender fenomenal, argentina também, e, cara, ela leva um estilo de coquetelaria muito foda, que eu digo, né, porque ela consegue apresentar um trabalho muito bem feito quando se trata de aproveitamento de ingredientes, uma forma diferente de atendimento também, que é um trabalho que ela vai fazendo com a equipe dela inteira. Eu acho sensacional esse tipo de preparo que eles têm lá no Bar dos Arcos, e ela tentou trazer isso um pouco pro programa, né? Falando sobre frutas que podem substituir a acidez de um limão, né? Então ela botou frutas cítricas ali à disposição para que possa ser criada uma situação diferente do que a gente já está acostumado, né? E nesse caso eles usaram o Ramazotti, né? Tinham o Amaro e o Rosato, né? Tentando fazer uma alusão à Itália, né? Tentar trazer um pouco da Itália nas receitas deles. E essa viagem à Itália que eles propuseram que os participantes fizessem um coquetel baseado no Ramazotti, não ocorreu, né? Nenhum dos coquetéis ali tinha... O máximo que eles tinham de lembrança ali da Itália era o nome Ramazotti. Porque, vendo alguma das receitas que eles fizeram, acredito eu que até o Ramazotti tenha passado batido no coquetel. E ela não simplesmente jogou o desafio e deixou na mão deles, não. Ela jogou o desafio e passou a técnica para os participantes, porque ela foi muito incisiva no que ela falou. Vocês têm que nos levar às ruas da Itália. Utilizar as frutas, substituir as frutas que vocês utilizam como normalmente e utilizarem outros tipos de fruta. Para substituir a acidez, para substituir a simplicidade do coquetel. E eles foram muito em cima daquele carnaval de ingredientes novamente, e acabou que esse foi o episódio que mais me decepcionou. A qualidade do episódio foi muito boa, porém os coquetéis dos participantes acabou deixando muito a desejar, levando em consideração que são amadores e tal, mas o que eles vinham apresentando nos episódios anteriores, eu fiquei muito, muito, muito decepcionado com a participação de cada um deles. Então, nesse desafio, eu acho que o que mais sentiu a pressão da presença da Chula foi o Zen,
né, que ele ficou bem nervoso, né, junto com a presença da Nath ali, do lado da bancada, e o Márcio, ele sentiu, acho que ele ficou bem acuado e acabou se atrapalhando de novo. Apresentou mais uma vez a mesma falha, né, de esquecer algum ingrediente do seu coquetel, que no caso era a guarnição do coquetel, né, que ele esqueceu de pôr, mas na composição do drink dele, tipo, ele, cara, viajou ali querendo botar um monte de coisa, né, banana com... O que eu achei até engraçado, Coca, no final, foi a Tchula abraçando ele falando: cara, esse drink de banana que tu fez, esquece. Imagina o quão empalatável tava esse drink, cara. Nossa, velho. Foi um participante que... Não, pode falar. Então, tipo, nessa brincadeira dele, né, ele é um cara que gosta de se expressar, né, gosta de trazer coisas diferentes e tal. Bicho, no mundo do bar, ou no mundo da gastronomia, né, quando você quer trazer alguma coisa diferente, é muito importante você ter repertório, cara. Se você quer fazer um negócio completamente diferente, sem noção do que você tá querendo trazer, é muito arriscado você apresentar algo que não é gostoso, algo que não é maneiro, e que vai acabar te atrapalhando, né? Se for no caso de competição, vai ser eliminado, né? E se for no mundo do bar, né, atrás do balcão mesmo, você vai perder um drink, você vai perder um cliente, a pessoa pode ficar chateada, mas às vezes a gente consegue dar a volta por cima e oferecendo outro coquetel. Mas de qualquer forma você acaba perdendo tempo, ingrediente, um pouco da confiança do cliente com você, né? Então, cara, se vai inventar de fazer alguma coisa diferente, bicho, estuda, corre atrás de informação, corre atrás de algo parecido do que você tá querendo, do resultado que você tá querendo, que isso daí vai te ajudar bastante, beleza? É só um toquezinho aí pra galera. E, bom, conheçam os ingredientes que vocês estão utilizando. O que faltou para eles ali na hora foi, claro, a experiência, mas também faltou saber utilizar a memória olfativa, de lembrar os sabores, de associar sabores. Eles provaram as bebidas, eles sabem o gosto que tem, a característica que tem. Você pegar um Ramazotti Amaro e colocar banana, no que o Ramazotti lembra a banana? O que a banana vai trazer para aquele coquetel? Então, foi um erro que ele cometeu, e ele já veio cometendo nos episódios anteriores, fora que o que eles olharam, e tinham olhado vários episódios antes, foi a organização dele ali na estação. Ele vinha, a cabeça dele, acho que a cabeça do Zen, ela funciona a 1 milhão por hora. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, ele muda ali no meio do caminho e tal, e acabou fazendo o que fez, né? Colocou um monte de coisa, não entregou nada, mas é isso. Ele é um bartender amador, pode cometer esse erro, não numa competição, mas pode cometer esse erro. E o que o Coca deu de sugestão é isso: conheça os ingredientes, tente lembrar o sabor que aquilo traz, a característica daquela fruta. Assim como o Cláudio também, que apresentou um coquetel que ele amassou a jabuticaba no fundo do copo, ele tentou trazer uma releitura de um drink que ele já fez, um drink autoral, segundo ele, e amassou a jabuticaba, não teve gosto nenhum da jabuticaba no coquetel, segundo os jurados. E, cara, você tem que ter essa lembrança, tem que saber que quando você pega uma fruta in natura, nem sempre ela vai ter aquele mesmo sabor em todas as partes dela. Então você tem que conhecer a fruta por inteiro. Vai utilizar uma fruta diferente, abre ela, prova ela, sinta o sabor dela para ver o que você vai poder fazer com aquele material. E foram os dois que mais me decepcionaram assim nesse episódio, porque o Cláudio esperava muito mais dele, veio muito bem também nos episódios anteriores, e nesse agora deu uma decaída. O Zen, ele já vinha decaindo em outros episódios, só que ele é um cara muito criativo, e a Persson, ela falou que não sabia o que esperar dele, que ele era um cara muito criativo, então acabou que a criatividade dele
deixou um pouco ele para trás, né? Ousou muito. Nessa linha aí que você tava falando, né, mano, de conhecer os ingredientes, eu acho que o principal também, né, de levar em consideração é a forma de extrair o sabor desse ingrediente, né? Porque não é toda fruta que você macerando vai tirar o melhor daquele ingrediente, não é toda vez que num liquidificador você consegue resolver a parada, entendeu? Às vezes é melhor você fazer um licor, às vezes é melhor você fazer um xarope, às vezes... Tem que pensar muito bem na forma que você vai usar, né? Não simplesmente jogar na coqueteleira e esperar que aquilo apareça como passe de mágica, né? Um ponto do que o Cláudio fez, eu vi também muitos profissionais da área fazendo errado, que é preparar um coquetel, igual ele preparou um coquetel que a jabuticaba amassada e colocou um morango na borda do copo. O que o morango tem a ver com aquele coquetel? A gente tem que tomar cuidado com esses ingredientes. Vai preparar um coquetel, o coquetel ele tem que ter uma característica, né? Os outros ingredientes ele tem que harmonizar, tem que ter uma harmonia com todos, eles têm que conversar entre eles, os ingredientes. Então, foi o que o Márcio falou na hora de... se você tentar harmonizar tudo isso na sua cabeça, vai dar certo? Não vai. Às vezes você pensa numa estética e tal e acaba não fazendo um coquetel tomável, apresentável. Daqui a pouco a gente vai falar do participante que tem me impressionado muito, mas uma saída que ele teve na hora que foi perguntado o porquê da jabuticaba, cara, não, a jabuticaba é para estética. E o Cláudio já fala, né, o morango, não, se você quiser, você pode morder o morango. O morango não ia trazer nada pro coquetel, então se ele falasse que era só para estética, talvez teria até passado de uma forma melhor para ele, né? Mas acabou que o coquetel dele também não apresentou muita coisa, assim. Eu acredito que não tenha apresentado nada no final, no resultado final dele. E é isso, né? Prestem atenção nas nossas dicas aí. Nós trabalhamos na área, não sabemos de tudo, mas o que a gente está dando nossa opinião aqui é o que nós vivemos, né? Eu já cometi vários desses erros, eu acredito que o Coca também no início da carreira. Eu não. É normal, é normal acontecer isso, mas cabe a gente buscar, estudar para apresentar o nosso melhor. Eles são amadores, mas estão na competição, então eles têm que no mínimo ali estudar 24 horas por dia, pegar a apostila que eles ganharam e cair de cara nos estudos para fazer o seu melhor, para ter o melhor para apresentar na competição. E bom, por último, né, mano, a gente vai falar sobre os destaques positivos e negativos, né? Eu acho que nesse episódio só teve um destaque positivo, né? O restante da galera, como diz o Fogaça, sentou na graxa, né? Fala aí, você que queria falar sobre o destaque positivo, manda ver aí. Cara, o Leandro, ele vem superando as nossas expectativas, assim, pelo menos a minha, a cada episódio que foi passando. Veio chegando do jeito mais maroto ali, brincando, se apresentando muito bem. Eu gosto muito da postura dele preparando o coquetel à frente dos jurados. Sempre tem uma resposta educada, uma resposta brincando um pouco com a situação ali. A praça dele é uma das mais organizadas que tem. Vou até chamar ele para me ensinar um pouco, porque o Coca pega no meu pé na minha praça. E ele apresentou um coquetel que eu acho que foi o mais próximo de levar a galera para a Itália. Uma fruta pouco utilizada na coquetelaria por conta da sua sazonalidade, que é a lichia. Uma fruta, eu acho essa fruta incrível. Textura, sabor, eu acho ela incrível. Colocou um ramazote rosato ali que tem essa leveza. E, cara, fez um coquetel simples e que conquistou os jurados. Não teve nem muita conversa ali para definir quem foi o melhor. Simplesmente o coquetel dele bem apresentado. Teve, como eu disse antes, uma bela saída quando foi perguntado por que da jabuticaba dentro do coquetel. Foi utilizado simplesmente para estética. E ele foi sincero e o coquetel ficou muito bonito com a jabuticaba. A jabuticaba é uma fruta muito linda.
E o coquetel dele num copo longo, cara, copo longo me conquista. Um long drink, cara, pra mim é sensacional. E ele mais uma vez, ele conseguiu superar as nossas expectativas aí no mais esse episódio. Ô, Leandro, bicho, você tá mandando muito bem, mano. Parabéns mesmo. Ele venceu mais uma vez esse episódio. Eu tinha até comentado com o Rodrigo no episódio anterior que eles não quiseram dar a vitória na semana passada só para ele não ter 2 vitórias seguidas, porque na minha percepção é do Rodrigo, ele que venceu na semana passada e hoje ele veio, arregaçou de novo e mandou ver mais um dia para ele, mais uma vantagem que vem aí para ele, né? E agora a gente vai falar sobre os negativos, né, mano? Os pontos negativos, né, Coca? Infelizmente temos que falar. Vieram de 2 participantes que no primeiro episódio o Zen era o meu favorito, por conta daquela caipirosca que ele fez, que eu achei a apresentação incrível. Ele é um rapaz que tem uma mente brilhante, e tem uma noção assim de... Eu acho, né? Até esse episódio eu achava que ele tinha uma noção de sabor muito bacana, até ele encontrar uma banana no meio do caminho e querer colocar junto com o Ramazotti Amaro. Mas é um moleque que tem sua criatividade, tem uma boa apresentação, fala muito bem, só que acabou se enrolando nas próprias ideias, né? Ele, em vários episódios, acho que 2 episódios para assistir, ele acabou trocando uma fruta na hora, esqueceu de colocar o espumante, colocou um gelão numa taça cupê, ele achou... ele se atrapalha na própria criatividade que ele tem. Muita coisa, acho que ele pensa ali na hora que vê aquele mundo de opções na frente dele, falta um pouco de concentração e acabou que dessa vez ele saiu. E o Cláudio, por outro lado, que estava vindo numa crescente bem bacana, acabou que deu uma decepcionada nesse coquetel. Ele estava tendo uma apresentação irada, estava gostando muito dos coquetéis que ele estava apresentando, tirando a parte do corte, da fruta. Estava tendo uma apresentação muito irada dos coquetéis. Apesar do Márcio fazer uma correção na hora do corte da fruta, tudo bem que ele não é um profissional da área, não tem essa destreza toda para conseguir fazer um corte perfeito, né? Que tem alguns colegas de trabalho que chegam a fazer um carpaccio com limão para colocar no coquetel, mas ele estava vindo com as apresentações legais, trazendo o simples, né, para os coquetéis, e acabou que dessa vez ele se sentiu confiante para trazer um coquetel autoral, porém esse coquetel não era o que os jurados esperavam e não era o que o coquetel pedia também, não eram o que as bases do coquetel pediam. Então, infelizmente teve esses 2 pontos negativos aí que acabou definindo a saída do Zen do programa. O que você achou, Coca? Cara, eu achei justo, né? Eu acho que mais uma vez acredito que a trajetória deve ter pesado também na decisão, se bem que o drink do Zen pode ter ficado bem estranho mesmo, então, tipo, digno de uma eliminação. Se for para comparar as trajetórias, né, por exemplo, o Cláudio, ele é um cara que vem se destacando, que vem mostrando uma variedade de coquetéis maneiro, acabou tropeçando nesse, né, optou pela técnica errada para extrair o sabor da jabuticaba, que acabou sumindo ali. E enquanto, por outro lado, a gente vê a trajetória do Zen, que foi naquela apresentação da caipirosca, que ele mandou benzaço, né? Naquela releitura do Dirty Martini também, que ficou muito foda. Mas depois disso, cara, tipo, parece que desligou desligou o modo criativo e acabou acho que não desligou nem o modo criativo, ele desligou o modo de senso de sabor, tá ligado? O modo bom senso. Criatividade ele tava tendo, só não tava tendo o senso de sabor. Sim. E bom, no meio da competição ele acabou optando por fazer alguns drinks com muita informação, né? Tipo, muito, muito ingrediente. E bom, tipo, acho que foi justa, né, a eliminação dele. O fato de ficar na berlinda, ficar
de frente para uma eliminação, acho que pegou o Cláudio de surpresa, que ele ficou paralisado ali por um tempo, não sei se você viu, né, que a Erika foi até ajudar ele. Mandar uma mensagem aqui, né, pro Cláudio, falar, mano, você manda bem, você fez uma trajetória muito boa, quase saiu por conta de um deslize, então, bicho, eu sei que já foi gravado, né, mas toda boa sorte aí pra você nessa trajetória e é isso. Né, o que você tem mais aí pra comentar, mano? Cara, eu quero voltar a falar do Lúcio, né, que ficou dentro da competição ainda, acabou entrando entre os destaques por conta de só ter 4 participantes, mas assim, deixou bem claro que essa linha de coquetéis ele não domina, cara. Também trouxe uma mistura de frutas ali, que eu acho que na cabeça dele ficou bom, mas foi uma mistura bem estranha, mas é um cara que ele tem uma noção de sabor muito grande. Mas a linha dele é mais a linha dos clássicos, né? Os clássicos mais secos e amargos. Tanto que todas as apresentações e os coquetéis que ele preparou nessa linha, cara, não tinha o que discutir. O cara mandou muito bem. Só dessa vez que ele também ficou ali, ele sentiu bastante, né? Tanto que na hora que o Zen sai, ele começa a chorar de uma forma mais discreta, mas dá uma chorada que acho que até passa um pouco pela cabeça dele, né? Que poderia ter sido ele. Se ele tivesse utilizado a banana. Mas assim, é um cara que ele é tido como favorito, acho que desde o primeiro episódio, né? Ele é um cara que ele tem uma noção de sabor muito grande, assim como o Cláudio. Sei que já foi gravado, mas se nos próximos episódios aí eu conseguisse voltar e falar com o Cláudio, ó, aposta no menos é mais, cara. Que enquanto ele estava fazendo isso, ele estava sempre ali ou entre o destaque ou passando limpo no meio do pelotão, desafio. Então, vamos aguardar o próximo episódio aí, que a Natiaga vai estar disputando aí. Eu quero ver quem é que vai ficar no ouvido dela ali para ver a reação dela, né? Alguém deve se vingar aí, bicho, porque ela foi estrategista aí nessa vantagem, né? Eu acho que é isso, né? O nosso review foi mais curto, mas eu acho que a gente trouxe aqui o nosso ponto de vista em relação ao episódio inteiro, né? Mais uma vez, os drinks não surpreenderam realmente, né? Acho que tá faltando um pouquinho mais de ousadia, só que com técnica, né, galera? Porque a última ousadia que teve aí foi dispensada do programa. Não foi tão maneiro, né? Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Bom, para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Manda um recadinho aí, João, para quem tá assistindo em casa ou na rua. Cara, só reforçar. Deixa o joinha, compartilha com os amigos, compartilha em grupo. Se inscreva no canal, ative as notificações para continuar recebendo nosso conteúdo. E isso nos deixa muito feliz, né? Traz pra gente mais motivação para continuar produzindo conteúdo para vocês. Fiquei ausente aí durante alguns reviews, por conta do meu dia a dia agitado, mas espero que nos próximos aí eu esteja disponível para gravar mais episódios para vocês, virar mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima. E é isso, galera. Beleza? A gente fica por aqui. Valeu e até mais. Tchau.